Romênio Pereira é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Romênio, muito bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Assis, é um prazer estar aqui na Fã FM. Eu sei que estou sendo ouvido por centenas, milhões de pessoas e estou aqui acompanhado de um meu grande líder, meu grande amigo, Silvio Santos. Romênio, você é candidato a presidente do PT. Conta pra gente qual é o papel que você exerce hoje na diretoria nacional do PT e um pouco da sua trajetória. Assis, eu estou no PT há 45 anos. A primeira eleição que o Partido dos Trabalhadores disputou, em 1982, eu fui candidato a vereador por esse partido com 21 anos de idade, numa cidade chamada Patos de Minas, uma cidade importante no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro. E desde lá, a minha relação da minha militância política veio da Igreja Católica, eu sou franciscano, depois eu passei pelo movimento cultural, pelo movimento sindical e sou fundador do PT, tanto na minha cidade, no estado de Minas, a nível nacional. Então eu, por muitas tradições que eu tenho dentro do PT, eu achei por bem colocar meu nome para disputar a presidência nacional do PT nesse ano. É a primeira vez que você disputa a presidência nacional? É a primeira vez. Eu sempre apoiei outros candidatos, mas eu falava pouco para o meu grande amigo Silvio Santos. Talvez eu seja a única pessoa do PT que tenha colocado os pés na construção partidária em mais de 1000 cidades nesse país. Eu quero te lembrar uma história aqui em Sergipe. Aqui teve um presidente que não está mais entre nós, que é o ex-companheiro Severino Bispo. Ele me convidou uma vez, ele era de outra força política, que eu viesse a Sergipe. Falou, eu quero fazer uma atividade com você em Aracaju. Falei, combinado. Aí eu liguei para ele e falei assim, ô Severino, mas eu gosto de ir para o interior. Ele falou, mas nenhum dirigente nacional, quando eu chamo para vir em Aracaju, se propõe para o interior. Eu falei, mas eu quero. Eu cheguei aqui, fiz um dia em Aracaju, depois eu fiquei 3 dias visitando 8 cidades no interior. Então eu sou militante do PT que andou os pequenos, médios e grandes municípios desse país. Visitei os 27 estados da federação, então eu estou capacitado e com muita vontade de presidir o PT a partir de agosto desse ano. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã, Romênio Pereira, que está visitando o Sergipe e é candidato a presidente nacional do PT. Em pouco tempo, a Prefeitura de Aracaju já mostrou o serviço. A tarifa de ônibus foi congelada em R$ 4,50 e os usuários já sentem a diferença com novos ônibus equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e carregador de celular. E tem mais, os ônibus elétricos estão chegando e 30% da frota já foi renovada. A Pref faz, a Pref mostra, a Prefeitura de Aracaju, uma nova cidade. Para quem está em casa nos acompanhando e que não conhece um pouco essa questão da tramitação interna dentro do PT, você faz parte de que agrupamento das chamadas tendências, né? Como é que você está organizado nesse sentido? Olha, internamente? O grupo que eu coordeno chama Movimento PT. É um grupo que tem como a sua principal posição dialogar com todas as forças políticas. Eu brinco muito que o Movimento PT é um grupo que anda no muro. Se em algum momento eu tiver que fazer uma aliança defendendo uma candidatura para ajudar o presidente Lula a governar o país, mais ao centro, eu não tenho nenhuma dificuldade de ter esse diálogo. Mas, por outro, como eu cito aqui o exemplo de um acordo que eu fiz no Amapá, que é um estado que o nosso campo político, que eu e o Silvio Santos coordenamos, tem 70%. Ali foi um acordo com o atual presidente do Congresso, Alcolumbre, que não é um cara de esquerda. Por outro lado, se eu tiver que fazer um acordo com alguém da esquerda, eu faço com o mesmo rosto que eu fiz com alguém do centro. Então essa é a política que eu adoto dentro do PT. Meu caro Romênio, dentro desta configuração, o que é que está em debate dentro do PT, digamos assim, do papel do partido nesse Lula 3? Recentemente eu acompanhei matérias da imprensa nacional trazendo um levantamento da composição dos ministérios por partido e mostrando que o PT tem, em mais uma vez, o maior número de ministérios. E aí fica aquela discussão, né, da chamada divisão do bolo. Qual é a discussão interna que vocês estão fazendo da perspectiva do partido e deste mandato do chamado Lula 3? Olha, Narciso, deixa eu te falar uma coisa que você é jovem, tô vendo, mas na primeira eleição que o presidente Lula ganhou em 2002, o Partido dos Trabalhadores tinha 23 ministérios. Hoje nós temos 12. E nós
Eu até tenho uma opinião crítica que a gente ganhou pela esquerda, mas nós somos obrigados a governar pelo centro, às vezes até pelo centro-direita, porque nós temos um Congresso que, na sua ampla maioria, não acompanhou a decisão da votação para presidente da República. Então nós estamos dentro de um Congresso que a pauta não é a pauta que nós gostaríamos. É uma pauta, na minha opinião, mais ao centro da política brasileira. Então, assim, nós hoje temos 12 ministérios com muita força, como o Ministério da Fazenda, o Ministério da Saúde, mas os ministérios que operacionalizam muito as obras no país, nenhum estão nas mãos do PT, estão de outros aliados. Então, assim, esse é o momento que nós estamos trabalhando para trazer o presidente Lula para a próxima reeleição, para o 4º mandato. E essa é uma das tarefas que a próxima direção tem que assumir. Nós temos hoje, Narciso, 3 milhões de filiados no Brasil. Nós tínhamos 2 milhões e 700, e nos últimos 2 meses, janeiro e fevereiro, nós filiamos 300 mil pessoas. Então nós estamos agora num processo que é muito rico no PT, é o único partido que eu conheço que faz eleições diretas em todo o mundo. Se as pessoas estiverem dentro daquilo que o regimento interno garante, ele tem direito a votar e ser votado. Então será um processo que nós vamos votar e eu espero que a próxima direção municipal de qualquer município brasileiro, as 27 direções regionais e a direção nacional, possa ajudar o presidente Lula a conquistar um 4º mandato, que essa, na minha avaliação, é o principal processo para 25 e 26. Estamos entrevistando aqui o candidato a presidente nacional do PT, Romênio Pereira, mandando um abraço aqui para o João Bosco do TJ. João Bosco está aniversariando hoje, assim como ele também, o Heraldo Pereira, é o que me diz aqui o Diene Celestino. O Heraldo Souza também aniversariando hoje, chamado Heraldo da Luz Divina. Rapaz, parabéns, Heraldinho. Saúde, paz, muitas alegrias para você. Um abraço também para o Lindeval, para o Clenilson Gomes, o Hugo Cardoso, Valério Santos e o Ginaldo Barbosa. Meu caro Antero Alves, dá uma olhada aí na transmissão do YouTube, que tem sugestão de pauta aí na transmissão para a gente poder colocar aí para discussão junto à nossa equipe para tentarmos realizá-la nos próximos dias. Meu caro Romênio, o Newton Coelho diz aqui, ex-presidenciável já assumiu algum cargo político e público na direção nacional ou esfera federal? Não, eu nunca participei de nenhum órgão de governo, nem municipal, nem estadual, nem nacional. Eu quero citar alguns cargos que eu tive na direção nacional. Primeiro eu fui presidente por um período no meu estado, que é Minas Gerais, que é bom lembrar que é um dos estados que o PT, pela sua importância, é o único estado no sul, sudeste e centro-oeste que o presidente Lula ganhou as eleições. Eu fui um dos coordenadores das eleições dele. Eu fui secretário-geral do PT, eu fui vice-presidente do PT Nacional e hoje eu sou secretário de Relações Internacionais do PT. Só para você ter uma ideia, Narciso, eu nesses últimos 5 anos eu falei com 128 embaixadores. Eu tive várias reuniões com a Embaixada da Palestina e tive reuniões com a Embaixada de Israel. Eu tive várias reuniões com a Embaixada da Rússia e várias reuniões com a Embaixada da Ucrânia. Então, eu visitei 64 países. Então, assim, eu tenho uma relação, coordenei a campanha do presidente Lula fora do país e nós ganhamos também. Então, a minha relação sempre foi, a minha militância é sempre na direção estadual de Minas ou na direção nacional do PT. Quais são os outros nomes que estão disputando com o Romênio esta eleição interna do PT para a presidência nacional? Olha, tem mais 2 nomes já registrados. É o meu nome, tem o nome do companheiro Walter Pomar, que é de um campo que chama Articulação de Esquerda, é de São Paulo. Tem o candidato Rui Falcão, que já foi presidente do PT por 2 mandatos, um deputado federal, que está sendo apoiado agora por alguns grupos dentro do PT. E tem a possibilidade de 2 registros de candidatos do mesmo campo político, que é o atual prefeito, vice-presidente do PT, Washington Quaquá, que me disse ontem que vai registrar sua candidatura no dia 13, no disco voador do Rio de Janeiro. E o outro é o Edinho Silva, que também é da CNB, que é candidato a presidente. Então nós teremos 5 candidatos a presidente,
3 de São Paulo, 1 do Rio de Janeiro e o meu nome, que é filiado ao PT de Minas Gerais. Sergipe, como é que o seu agrupamento está organizado? Está apresentando candidato à presidência do partido? Como é que está o agrupamento aqui? Não, aqui quem coordena o nosso campo, que está aqui me acompanhando, para minha grande alegria, já é um companheiro de longa data, é o companheiro Silvio Santos. Ele é da coordenação nacional do campo que eu coordeno e é o coordenador aqui. Mas eu tenho uma excelente relação aqui com lideranças públicas. Hoje eu tenho uma grande amizade, um grande respeito pelo senador Rogério Carvalho. Fui dentro da direção nacional um dos principais defensores da candidatura da Candice, com quem eu tive o prazer de conhecer, mas tem uma boa relação, é um grande amigo também, o ministro Márcio Macedo. A Movimento PT aqui vai com qual dos dois? Olha, nós estamos apoiando a candidatura do Rogério Carvalho. Rogério é candidato a presidente. É candidato a presidente e isso, cada estado, a gente dá total liberdade para que o nosso agrupamento faça a escolha. E aqui, sob a coordenação do Silvio Santos, nós estamos com o Rogério Carvalho para presidir o PT do estado de Sergipe. Você que acompanha o PT nacionalmente, está pacificada a ida de Rogério para a CNB? Quando ele nos concedeu aqui entrevista, acho que 2 semanas atrás, ele disse que estaria voltando para a CNB. Está pacificado isso nacionalmente? Você tem essa informação? Olha, eu gostaria muito de falar em nome do senador Rogério Carvalho, que é uma pessoa com quem eu respeito e um carinho grande. Eu sei que ele saiu da resistência socialista, mas pelas informações que eu tenho, que ele ainda está num processo de transição. Uhum. Ele ainda é uma pessoa que está fazendo um debate interno para qual campo que ele poderia participar. A CNB hoje é o principal agrupamento do PT a nível nacional, mas ela está dividida entre provavelmente 2 chapas e 2 candidaturas. Mas, se o Rogério, senador, com quem eu tenho um grande respeito, é uma grande liderança, hoje é o líder da bancada no Senado, se o Rogério quisesse fazer um debate e vir para o campo que nós coordenamos, eu tenho certeza que o Silvio Santos e nós a nível nacional vamos recebê-lo com tapete vermelho. Ou seja, a Movimento PT está de braços abertos. De braços abertos, e o Rogério sabe que se ele vier para o campo que nós coordenamos, ele vai ser uma das principais lideranças no país. Você já falou aqui que dentro dessa conjuntura nacional, o PT venceu as eleições, mas governa muitas vezes fora do seu campo, do seu espectro ideológico, digamos assim. Quais são as críticas que você, Romênio Pereira, que é da direção nacional e candidato a presidente do PT, faria a este Lula 3? Não, eu prefiro, se você me permite, Narciso, não críticas, sugestões. Porque nós somos um partido jovem, 45 anos. Se você pegar a história do PT, o PT é um dos partidos mais vitoriosos do mundo. Por que eu te digo isso? Nós disputamos 9 eleições presidenciais, 5 nós ganhamos. E 4 nós fomos vice-campeão, nós ficamos em 2º lugar. 2, na minha opinião, as eleições não foram muito democráticas. Foi quando a gente perdeu para o Collor, você talvez não lembra, que é muito jovem, mas ali eu vi muita mentira. E a de 2018, eles prenderam o presidente Lula. Não deixaram ele sequer dar uma entrevista na cadeia. Se o Lula fosse candidato, o Lula teria sido eleito em 18. E se o Lula pudesse ter feito campanha para o Fernando Haddad, que eu era um dos coordenadores, o Haddad teria ganhado as eleições. Então, assim, o partido é um partido vitorioso. Nós já ganhamos uma grande parcela dos governos de estado, já governamos, inclusive aqui, com o meu ex-amigo, porque não está mais entre nós o Marcelo Deda, entendeu? Já governamos a capital. Então, assim, o que eu defendo é que nós precisamos fazer um movimento mais forte com os movimentos populares da sociedade, com aquela população que nos elegeu. E a minha candidatura a presidente é uma candidatura que terá um viés, mesmo como eu disse a você, Narciso, eu sou uma pessoa que eu me coloco mais ao centro dentro do PT. Mas a minha campanha vai ser uma campanha mais popular, na defesa da população negra, da população da juventude, da população LGBTQIA+, entendeu? Eu acho que são esse eleitorado, pessoas que hoje são evangélicas e católicas, mas quem nos votou, quem deu a vitória por Lula foi as mulheres, foi a população negra, foi a população mais pobre. Então eu acho que nós temos que ter um olhar muito firme para aquele eleitor. Eu sou daqueles que quando você ganha eleição, você governa para todos. Para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Mas você tem que ter um olhar para aquele eleitor
que te deu a vitória. E quem deu a vitória ao presidente Lula foi a população mais pobre desse país. E, infelizmente, na minha opinião, o Congresso Nacional, hoje ele é composto por mais de 2/3 de pessoas que não têm esse olhar popular para a população brasileira. Qual é o problema do nosso país, Nancy? É que você ganha a eleição presidencial, mas quando você olha para a Câmara e para o Senado, você não tem 20% do parlamento brasileiro. Então você tem que ficar à mercê de pessoas que eu particularmente acho que não ajudam a governar o país, na minha opinião, como deveria. Magna Santana está pronta para fazer a pergunta. 8 em ponto, Magna. Obrigada, Narciso. 8 horas. Seja muito bem-vindo. Romério, aqui é o nosso estado, é o nosso programa. O meu questionamento eu quero trazer para a política local, para o nosso cenário local. O Partido dos Trabalhadores, ao longo de muito tempo, sempre foi protagonista. Ocupou prefeitura, ocupou o governo do estado, mas depois houve uma cisão e seguiu um outro caminho. E neste caminho, segundo alguns analistas, teve perdas. Muitas perdas. Perdas na Assembleia, perda em Câmara, reduziu o seu espaço, no nosso cenário. Qual a sua visão da possibilidade, e já que você está disputando de repente o partido, você diz que é meio que de estar ali no muro e fácil de negociar de um lado do outro, de estar bem com um lado do outro, de uma reaproximação, por exemplo, aqui com o governo do estado, vir fazer parte de uma composição. Márcio Macedo é favorável a isso, Rogério já está sinalizando uma entrevista com o Narciso, disse algo parecido. Sua opinião, defende isso? Poderia trabalhar isso aqui localmente? Primeiro, é um prazer receber uma pergunta de uma mulher, que me alegra muito, sempre que tem uma mulher fazendo uma entrevista, então eu quero te agradecer muito pela sua pergunta. Eu quero dizer para você o seguinte, olha, o PT já teve 4 parlamentares aqui, hoje nós só temos um no parlamento da Assembleia Legislativa. Temos um excelente deputado federal, que é o João Daniel, que é um que tem um compromisso de luta muito forte com o Sem Terra, com vários trabalhadores. E temos o senador Rogério de Carvalho, que é hoje o líder da bancada, que também é um parlamentar muito atuante. Eu sou daqueles que, assim, aqui no estado, o estado é governado por um governador do PSD, que tem 3 ministérios, e 3 ministérios com muita força. Um dos ministérios mais fortes do nosso governo é governado pelo PSD, que é o Alexandre da Silveira, que é o Ministério de Minas e Energia, que tem uma força enorme. Então, assim, essa é uma decisão que nós deixamos que a atual direção, ou a próxima direção, que será eleita com menos de 2 meses, 60 dias, que deve fazer esse encaminhamento. Eu sou daqueles que o governador que vai para a reeleição e que tem uma aproximação com o presidente Lula, que queira abrir o palanque para o presidente Lula, eu acho que a direção nacional, estadual deve aproximar. Mas, na minha opinião, a gente deixa isso muito à vontade para que a direção estadual encaminhe aquilo que é melhor para fazer a política regional. E eu sei que a próxima direção que vai assumir vai trabalhar com isso. Qual é a data que está prevista a eleição? 6 de julho. 6 de julho. Nós, assim, o PT tem um processo que chama PED, que é Processo de Eleições Diretas. Então, assim, aquelas pessoas que estão filiadas dentro do prazo, que têm as suas contribuições financeiras dentro daquilo que é exigido em dia, que participam de chapas, tem quase 5 mil municípios que estão no direito a votos, acho que são 4.700, poderão votar. Nós estamos escolhendo, em algumas cidades terá urna eletrônica, em outros o voto será muito fiscalizado. Então nós vamos ter uma votação muito grande no dia 6 de julho, que provavelmente, em alguns estados, alguns municípios, ou mesmo a nível nacional, pode levar a disputa para o segundo turno. Caso tenha segundo turno, 3 semanas depois a gente escolhe quais são os presidentes que vai assumir os municípios estaduais a nível nacional. O Leônio diz aqui, Narciso, pergunta a Romênio, por favor. O presidente Lula fazia diariamente críticas ao Campos Neto pelas altas taxas de juros. E agora é alguém indicado por ele e já vamos para o 3º reajuste e não existe perspectiva e acaba sobrando para a classe mais pobre. Não, eu quero deixar claro, eu sou contra o aumento dessa política de juros. Eu não sou daqueles que algumas questões que são encaminhados pela política econômica, eu sou a favor.
E essa é uma das que eu critico, Narciso. Então, assim, é que nós estamos vivendo um momento no mundo. Eu estava agora, há 10 dias atrás, eu estava em Moscou, participando de uma atividade da vitória dos europeus, aí de vários países contra o nazismo e o fascismo. Mas, assim, e nós estamos vivendo agora uma política extremamente difícil com a eleição do Trump nos Estados Unidos. Nós não sabemos o que ele vai fazer daqui a 2 horas. Toda hora ele taxa aqui, taxa ali. Então, isso assim, hoje a política econômica internacional vive uma instabilidade muito grande. O que eu tenho clareza é que quando você aumenta a política de juro, quem mais sofre é a população pobre. Então, eu acho que o nosso governo tem que ter um pulso firme para que a política de juros precisa cair, porque quem paga com isso, de uma certa forma, é a população mais pobre. Eu sou contra o aumento da política de juros. E o que você acha que está faltando para virar esse cenário? Olha, nós sabemos que em qualquer país do mundo, e eu te disse há pouco, eu já visitei visitei 64 países, a política econômica internacional, ela é um impacto enorme em todos os países. E quando você tem a China, que eu visitei por 7 vezes, e os Estados Unidos por 6 vezes, inclusive no dia da eleição que elegeu Trump, eu estava em Nova York acompanhando as eleições. Então, quando você tem duas potências econômicas numa disputa da política econômica muito forte, isso impacta em qualquer país. Então, assim, nós precisamos ter uma tranquilidade da política internacional para que a gente possa fazer um acerto da política interna. Mas o que eu posso dizer do nosso governo? É um dos menores índices de desempregados da história do país. Nós vimos agora que a política industrial aumentou. Nós estamos vendo que a renda do brasileiro, ela precisa ter mais recursos que chegue à população mais pobre. Nós estamos vendo que essa política internacional tem um impacto muito forte, inclusive, sobre os alimentos da população brasileira. Então, assim, nós estamos avançando na educação, avançando muito na saúde. Eu quero te dizer aqui, eu peguei Covid 2 vezes. E, assim, quando a gente pega, você entrega nas mãos de Deus. Você preocupa a saúde. E, assim, hoje, qualquer lugar que você for, a vacina está ali à sua disposição. Então, assim, governar um Brasil do jeito que nós estamos, e tem um dado, sabe, Narciso? É que o Brasil está muito dividido. Isso não faz bem para a política. Porque nós do PT, e eu quero te dizer isso com muita tranquilidade, nós temos um compromisso com a verdade. E nós sabemos, minha mãe me ensinou isso, eu ainda muito jovem, várias coisas, e ela falava o seguinte, que a verdade anda a passos de tartarugas e que a mentira voa como viaja um avião a jato. Hoje, quando aparece na televisão uma boa notícia sobre a economia, as pessoas não sentam para ouvir. Mas se falar, olha, aconteceu um acidente entre um caminhão e um ônibus, as pessoas sentam para ver o que tem. Então é a notícia ruim que traz as pessoas. E nós do PT temos o compromisso com a verdade. Então eu sou daqueles, e quero dizer isso para vocês aqui e para aquele que nos ouve e nos assiste, que nós queremos trabalhar esse ano de 2025. O presidente Lula tem dito que esse é o ano da colheita, e eu tenho certeza que ele vai entregar muitas coisas o ano que vem. Só vou te dar um exemplo sobre Sergipe. Sergipe tem 75 cidades. Sergipe tem 3 cidades acima de 100 mil eleitores. O governo do presidente Lula colocou em 2 instituições federais da Universidade Federal que tem em Sergipe 100 milhões de reais. Então nós temos um compromisso com a educação, com a saúde. Então o presidente Lula, o que eu costumo dizer? Não adianta você fazer coisa boa, você tem que contar que você está fazendo coisa boa. Eu acho que uma das coisas que nós temos errado um pouco é na comunicação com a população brasileira. E estão melhorando, e eu acho que o presidente Lula, graças a Deus, está muito bem de saúde. Eu tive com ele há pouco tempo, 40 minutos numa reunião. Eu acho que será o nosso candidato a presidente. E mesmo com a idade dele, com todas as dificuldades que nós estamos sentindo nessa divisão da política, ele será reeleito para o 4º mandato. O Sérgio, ele diz aqui, pergunte ao entrevistado se ele tem ciência de que Campos Neto já deixou
precificado na última ata de 2024 3 aumentos de juros para o ano de 2025. Não, eu sinceramente, eu não tenho essa informação. Mas eu estou vendo, inclusive, a disputa do Trump com o presidente do Banco Central americano. Ele querendo demitir, mas nós tivemos que viver com mais de 2 anos com Campos Neto. E quem conheceu a política de Campos Neto, ele fez uma política anti-governo. Não foi um erro de Lula esse confronto ali com Campos Neto no início do governo, já que pós-saída os juros permanecem aumentando? Será que não seria diferente? O Campos Neto não foi eleito pelo povo. Ele foi uma indicação política de um governo de direita e ele deveria ter... Quando você tem um novo governo, você tem que ter uma compreensão que você tem que ter uma política com seriedade, com responsabilidade. Há uma independência do Banco Central, mas há uma nova política instalada no país. E ele fez uma política, na minha opinião, para tentar dificultar o governo do presidente Lula. O presidente Lula, quem o conhece, sabe, ele é muito do diálogo, é muito de ouvir as pessoas. Eu até comento que o presidente Lula, você chega no palácio, às vezes triste, chega lá, vai lá para pedir ele 2 ou 3 coisas, você sai sem ganhar nada e sai feliz com ele, porque ele é uma pessoa que conquista as pessoas. Eu acho que o Campos Neto não ajudou o governo do presidente Lula. Agora nós estamos com o atual presidente que está enfrentando esse momento da política internacional, que é muito difícil, mas eu tenho certeza que, quem sabe, nos próximos meses, aí, talvez daqui a o próximo mês, manter a atual política de juros, que é muito alta, ela sacrifica a população mais pobre do país, mas ela precisa baixar, porque quem paga com isso é a população mais pobre desse Brasil. Para a gente finalizar, ontem na Câmara dos Deputados a aprovação do projeto de lei que livrou aí o Ramagem de ser réu no STF. E aí abre a perspectiva de que este projeto de repente possa vir a beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. Como é que você está acompanhando esta discussão e qual a sua opinião? Não, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Eu acho que nós, como eu disse há pouco, nós ganhamos 5 eleições e perdemos 4. Quando você perde uma eleição ou perde um campeonato, você vai para casa lamber as feridas, como se diz no jargão popular. Você vai aceitar a derrota e se preparar para uma próxima. Nós tivemos uma tentativa de golpe. E eu quero te dizer assim, não há sistema eleitoral tão perfeito em nenhum lugar do mundo como é o sistema eleitoral no Brasil. É uma coisa assim, de primeiro mundo. E houve uma tentativa de golpe, e eu acho que todos aqueles que se atentam contra a democracia, que desrespeitam a democracia, eles têm que pagar pelos seus erros. Então, eu acho que a Câmara está abrindo um espaço para beneficiar aqueles que tentaram um golpe contra o país. Então, eu sou radicalmente contra, e eu quero dizer assim, provavelmente esse nosso partido vai disputar mais dezenas de eleições presidenciais. Aquelas que a gente ganhar, a gente quer governar. E quando a gente perder, nós vamos para a oposição, tendo um tratamento sério. Mas nunca fazer qualquer tentativa de golpe, o que foi patrocinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho uma opinião que ele não será candidato em 2026. E nós estamos preparados, como eu disse há pouco, para buscar uma aliança de centro-esquerda para que a gente que a gente continue a governar o país a partir de 2026. Romênio, obrigado pela participação. Boa estado aqui em Sergipe. Olha, eu queria agradecer a você o espaço e dizer que essa é uma das cidades que eu aprendi a amar. Eu tive aqui inúmeras vezes para visitar o Marcelo Deda. Eu tive aqui com o ex-prefeito Edivaldo, que sempre me recebeu com muito carinho. Estou aqui e tenho uma relação histórica com o PT. E é uma cidade que sempre que eu venho ao Nordeste, eu gosto de passar por aqui. Eu tive há 2 meses, há 1 ano e pouco atrás, eu fiquei por 4 dias em Sergipe. E infelizmente eu vou ficar aqui 1 dia e meio e provavelmente eu não vou ter tempo nem de olhar o mar direito, que é um pecado para um mineiro que não tem mar vir a Sergipe e não poder tomar um banho. Muito obrigado, querido. Um abraço, boa estada, espaço sempre aberto. Silvio, muito obrigado pela participação, pela vinda aqui também.